Na presença do Jeffrey Cash, eu tenho aqui nada mais, nada menos que Fernanda Dias. Ela é personal trainer, nutricionista. Ela vai compartilhar um pouquinho da história dela aqui no canal. E você que está em casa, compartilha, deixa o seu comentário, porque fazendo isso o YouTube vai entender que nosso conteúdo tem relevância e vai entregar para outras pessoas. Minha amiga, fique à vontade no Jeffrey Cash, a casa é sua. Estou curioso para saber como que você veio parar na cidade de Araruama e me falar um pouquinho da sua academia. Eu estou curioso em querer saber, depois dos 40, tem que malhar mesmo? Faz bem para a saúde? Será que é só chegar na academia e malhar? Ou comendo qualquer coisa dá certo? Bom, ela vai nos esclarecer. Fique à vontade, minha amiga. Obrigada, Jeff. Estou muito feliz aqui por estar participando. E então, vamos começar, né? Isso vamos aí. Falando aqui um pouquinho da minha história aqui, de como é que eu cheguei em Araruama, né? Isso. Então, isso foi em 2007, quando eu me formei. E eu morava na Ilha do Governador, minha família toda é da ilha, morava com a minha mãe. E assim, eu me formei e não consegui emprego lá. Aonde eu trabalhava era numa instituição era um clube, é a ACM Ilha. Então ali eu aprendi muito também. E quando eu me formei, eu não tinha muito porta aberta de emprego. Então o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, não tem no Rio, então eu vou para a região dos Lagos. E na época eu peguei um ônibus, aí eu falei, vou soltar na rodoviária de Araruama, vou caçar com o meu currículo de papel na mão. Aí eu vou caçar uma academia, algumas academias para colocar o currículo e fui. Botei em Araruama, fui em 3 academias, coloquei. Aí peguei o ônibus, fui para Cabo Frio. Falei, vou para Cabo Frio, nunca tinha ido. Aí eu vou me aventurar num dia e entregar currículo, que eu quero trabalhar, né? Recém-formada, sem trabalhar, falei, não dá. E entreguei os currículos e vim embora para casa. No dia seguinte, uma academia no shopping do cinema, na época, me ligou. O rapaz me ligou, falou assim, olha, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, nossa, vou. Aí eu quero fazer uma entrevista com você e tal. Eu falei, fui, tá bom. Aí levou. Aí passou do dia, né? Só que ele tinha falado assim, você vem e vem fazer uma aula, que eu quero conhecer a sua aula. Ah, e dá aula de quê? Eu falei, dá aula de tudo. Aí realmente ele falou assim, então tá, então eu vou fazer assim, uma aula de spinning. 7 horas da manhã, eu falei, tá bom, eu topo. Caramba! Só que para estar lá, tá em Araruama, às 7, no Rio, aí eu tive que pegar um ônibus de madrugada, né? 4 e pouca da manhã, eu peguei na Novo Rio o ônibus, com minha pastinha, o meu CD, na época era CD, então eu fui com todos os CDs. Falei assim, vou levar todos, porque um não pega, o outro vai. Vim pra cá, né? Trouxe, cheguei, era por volta de 1 hora antes da aula, cheguei tudo, eu falei, vou dar a minha melhor aula. Falei assim, vou fazer de tudo pra me contratar. Então, com isso, falei, vou. Aí, quando chegou lá na hora e tal, a sala tava cheia. Então, eu falei, vou fazer o meu melhor. Aí, dei a aula lá, tal. Aí, ele falou assim, pode vir, pode dar a próxima aula? Eu falei, posso. Fui, dei a aula. Aí, isso era de 7 às 8 e de 8 às 9. Aí, depois ele falou assim, tem uma aula de spinning à tarde. Você pode dar essa aula também? De spinning não, de jump. Você pode dar essa aula de jump? Eu falei, posso. Aí fiquei lá, né, sentadinha lá no sofá esperando a hora. Aí, então, quando deu a hora, dei aula de jump. Aí ele, nossa, olha, gostei, senta aqui no sofá. Aí sentei no sofá e ele falou, olha, eu quero te contratar. Isso era numa quinta-feira. Ele falou assim, eu quero te contratar para segunda você tá aqui. Aí eu expliquei a situação, falei, mas eu moro no Rio, na ilha, então assim, não tenho nada aqui, não conheço ninguém, o que eu faço? Ele, pera aí que eu vou arrumar um lugarzinho bem legal para você ficar. Eu falei, mas eu preciso trabalhar, né? Ele, não, eu vou assinar sua carteira, eu vou colocar algumas aulas aqui, vai dar tudo certo. Topa? Eu falei, topo. Aí fui para casa feliz da vida, cheguei, mãe, consegui um emprego. Minha mãe, você tá doida, o que você vai fazer em Araruama? Eu falei, mãe, se não der certo, eu volto. Então, eu tenho 2 opções. Eu vou, me arrisco, se não der certo, eu volto. E assim, até hoje eu trouxe isso pra minha vida, né? Se não der certo, volto, mas eu vou tentar. É a importância de arriscar. Arriscar, isso aí. E de acreditar num sonho, né? É isso aí. E eu assim, eu recém-formada, eu falei assim, não, eu quero trabalhar, eu gosto. Eu gosto de trabalhar com o público, principalmente com mulheres, de cuidar, esse zelo, eu gosto de estar. Então, assim,
eu vim. Aceitei o trabalho, eu falei, eu vou. E vim sozinha. Mas, com a cara e com a coragem. Mas assim, essa história é uma história que tem que ser compartilhada porque, pensa, recém-formada, já pensou se você ficasse de braço cruzado esperando a oportunidade? É isso aí. Porque lá no Rio eu não tinha muita porta assim. E olha que eu entreguei currículos em várias academias lá. E assim, não tinha. Eu falei, gente, eu vou para a região dos lagos. Eu vou tentar minha vida lá. Eu tinha 22 anos. Caramba! Nova, assim, não tinha filhos e tal. Então, assim, eu falei, eu vou arriscar. E vim. Uma história de sucesso. Sucesso. Gente, compartilha esse conteúdo aí. Você que está do outro lado aí, que tem um sonho, tem a vontade de crescer na vida, crescer profissionalmente, por favor, escute essa história. Você também pode. Você também pode. E arriscar, né? Minha arriscar amiga. E vamos. E aí vim, né, pra academia, trabalhei com carteira assinada, fiquei 1 ano e meio. Só que eu ainda achei pouco. Eu falei, não, eu quero montar a minha academia. Porque desde quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero montar uma academia, mas só de mulheres. Porque sempre malhei. Só que eu treinava, eu me sentia desconfortável. Treinar em academia, com muitos homens, era um desconforto, fazer alguns exercícios, os aparelhos pesados. Então eu me sentia desconfortável, não, eu vou me formar e eu quero montar uma academia só de mulheres. E antigamente não tinha isso só de mulheres, né? Antigamente era academia mista, normal. Isso aí. Só que eu falei, não, eu quero uma só para mulheres, só para a gente ficar à vontade. Usar a roupa que a gente quer, fazer os exercícios à vontade, sem precisar tampar, fazer ali aquele negócio sem aquele todo. constrangimento. Constrangimento, Aí eu falei assim, aí quando foi 1 ano e meio que eu fiquei trabalhando na academia e tal, aí eu falei assim, sabe de uma coisa, agora eu tô querendo montar o meu espaço. E um dia, num domingo, eu acordei, eu falei assim, eu vou andar aqui em Araruama pra ver se eu encontro alguma coisa que dê pra eu pagar. E foi eu. No domingo de manhã, acordei. Aí, na época, eu morava na pousada Figueiredo. Aí lá eu desci, falei assim, eu vou rodar. Saí dali da pousada e fui em direção ao Colégio Edmundo. Do lado da Casa da Amizade, ali tinha uma casinha assim, aluga-se. Aí eu bati palma e veio uma senhorinha e falou, oi, eu falei, tá alugando e tal. Aí ela falou na época o valor, eu falei, gente, esse valor eu precisava de... Aí eu comecei a fazer o cálculo, peguei o telefonezinho dela e fui pra casa. Comecei a fazer o cálculo, eu precisava de tantas alunas pra conseguir pagar esse aluguel. Eu falei, eu acho que eu vou arriscar. Aí na época eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, vem morar aqui comigo pra me ajudar? Você fica na recepção e a gente dorme lá na academia, porque ali tinha assim, tinha uma recepção já prontinha. Tinha um quarto, uma sala grande assim, entre aspas, né? Assim, dava, eu já calculando assim, vou botar o espelho aqui, cabe umas 20 alunas e por hora, né? Então dá pra manter. E tinha um quartinho e um banheiro. Eu falei, mãe, a gente dorme nesse quartinho e tem um banheiro que dá para as meninas e tal ficarem, vamos arriscar? Vamos. Então, ó, não deu outra. Aí eu saí da academia e comecei, como eu não tinha dinheiro para investir nos aparelhos, eu comprei um de cada. Eu comprei um par de caneleiras, um par de halteres, um step, um colchonete, foi mais o que? Uns elásticos e criatividade. Falei, vou montar um circuito para mulheres. Então, um circuito, eu vou usar um pouquinho de cada e vai vindo as mulheres, elas vão adaptando ali. E foi isso que eu fiz. Comecei a abrir. Abri a academia, falei, um espaço da Fernanda Dias. E começou a vir aluna, e aluna, e já começou a ficar pequeno. E eu falei assim, minha mãe, Fernanda, tem mais gente? Eu falei, não dá, pessoal, eu faço no banheiro, eu faço ali no... Eu falei, não dá. Aí eu falei assim, tá na hora, isso teve 1 ano que eu fiquei ali. Caramba! Aí eu falei assim, não, tá na hora de mudar. Aí foi quando acordei no belo dia, fui rodar de novo. Aí comecei a rodar em Araruama, vi do lado da Arara Shopping, né? Ali, que eu fiquei ali também, ali eu fiquei 3 anos. Aí ali eu já coloquei, aí minha mãe já teve que voltar pro Rio e tal, aí eu contratei 2 recepcionistas para ficar comigo e aumentei mais o leque de aulas, botei pilates, dança, circuito. Aí ali eu já comecei a investir nos aparelhos, comecei a comprar uma esteira, uma bicicleta, um transpor e bolas de pilates, tá? Comecei a aumentar ali. E fez 3 anos, ficou pequeno. E o pessoal querendo musculação. E foi a primeira, né? Eu fui a primeira com a academia de mulheres em Araruama.
Então, assim, foi gente, foi muito sucesso. legal, porque é só de mulheres, a gente fica à vontade. E eu sempre gostei de fazer eventos, assim, todo mês, fazer uma festinha, um café da manhã, comemorar aniversários. Aí comecei a fazer trilhas com elas, trilhas só de mulheres. Ah, final de semana vamos fazer uma trilha e vamos passear. Então aí comecei a fazer isso com elas e foi indo. Aí 3 anos ali, ficou pequeno. O que eu fiz? Agora vamos rodar de novo e ver um espaço para colocar musculação. Aí rodei lá, vi na imobiliária e tal, e consegui um espaço na rua da Samapel. Ali em cima da antiga Pedalando, né? Ali foi o sonho realizado, que era academia completa. Ali se consolidou mesmo e... Isso, que eu falei, meu Deus, obrigada. Porque Caramba. ali foi O auge. o auge. Ali foi a sala de musculação, tinha a sala do spinning, sala de ginástica com dança, com várias danças, alongamento, pilates, sala kids também, as mães poderiam levar as crianças para deixar ali enquanto malha. E tinha a sala de avaliação, que tinha, na época tinha nutrição também, tinha massagem. Então, assim, foi um up. Ali foi. Meu Deus. Aí, assim, foi um sonho, eu falei, agora... E quando você olha para trás, passou pela sua cabeça assim, já pensou se eu tivesse desistido? Já pensou se não tivesse insistido? É isso aí, já passou várias. Até hoje, assim, eu fico às vezes... hoje já completa 19 anos. Isso foi dia 1º de setembro de 2007 que eu vim pra cá. Meu Deus. 1º de setembro, no dia do profissional de educação física. Foi o dia que eu vim pra cá, pra Araruama. Minha carteira foi assinada aqui. Meu Deus, parabéns, Fernanda. Fiquei, Que pretendo sucesso. ficar. Rapaz, eu vejo seus olhos assim, sabe? Um sonho brilhando. realizado. Meu Deus do céu. E quando pensa que vai indo, durante uns 9 anos aí, veio a pandemia, né? Aí... Ela apertou muita gente. Apertou, ali eu não consegui pagar mais aluguel. Aí foi ficando mais difícil, mais apertado. Nesse tempo, o que eu fiz? Eu pensei em várias coisas, vender os aparelhos, desistir da academia. Nesse meio tempo da pandemia, o que eu fiz? Comida fit. Fiz umas marmitas, era Fefit. Eram umas marmitas que eu fazia, eu e minha mãe. Então minha mãe fazia comida, eu montava e tal, pesava, comidinha fit e tal, e conseguia vender para poder, porque era a única renda, era essa. Então assim, eu tinha que dar o meu jeito. Já que não tinha academia aberta, não poderia ficar aberta. Aí a gente fomos lá e sempre eu falei assim, não vou desistir do meu sonho, não vou desistir. Aí quando voltou a abrir, né, de novo, né, para voltar, aí eu consegui alugar um espaço em Bananeiras. Aí todo mundo falava assim para mim, você tá doida, o que você vai fazer em Bananeiras? Você é no centro, não sei o que. Só que eu falei, gente, foi uma oportunidade que eu tive. Então, de ficar em Bananeiras, de levar os meus aparelhos, porque assim, eu tinha que sair do espaço. Então, não podia ficar ali. Onde eu ia botar aquele montão de aparelho que eu tinha de musculação? Todos os aparelhos, não tinha espaço. Então, assim, eu vendi alguns e fui para Bananeiras, porque assim, era metade do local onde eu estava. Então, eu vendi alguns aparelhos e até mesmo para poder fazer dinheiro e tal, fui para Bananeiras. Foi um momento maravilhoso na minha vida. Foram 2 anos, quase 3 anos ali. Conheci tanta gente legal ali. E assim, foi um marco. Um marco. Porque assim, foi um momento que todo mundo falava assim, vai fazer o quê em Bananeiras? Não tem nada, o pessoal tudo do centro e tal. Só que eu conheci outras pessoas. Algumas foram, algumas não foram, mas eu conheci tanta gente. E foi muito legal. Esses quase 3 anos que eu fiquei lá, foi muito bacana. Então assim, foi o momento que eu, respirei de novo. Falei, agora eu vou tentar voltar para o centro, só que realmente não deu. Aí o que eu fiz? Nesse meio período, pensando, falando com Deus, falei, meu Deus, eu preciso de um espaço, só que eu não conseguia comprar um terreno. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou montar em cima da minha casa. Aí, quando eu comentei, a pessoa, vai fazer o quê no viaduto? Lá no viaduto não tem nada, não tem ninguém e tal. E eu falei assim, não... Sabe, quando você conversa com Deus e fala assim, não, vai minha filha, pode ir que eu tô contigo. Tô contigo. E foi exatamente isso.
foi um momento assim que na minha casa eu destelhei ela e fiz em cima da minha casa. Ficou um espaço lindo, aconchegante e do jeito que eu queria. Ele agora assim, eu não quero academia, eu quero um estúdio. Agora eu quero pegar mulheres, grupos de mulheres e começar a atender com um grupo de mulheres. Poucas mulheres, em várias horas do dia, fazer um personal em grupo que eu consigo atender todas elas em horários para poder dar mais conforto e estar ali. Porque ao mesmo tempo que eu tinha academia, eu não conseguia estar em todas as aulas. E agora no meu estúdio, eu consigo estar a todo momento ali. E isso é muito importante, ainda mais para quem está começando a malhar, para quem precisa de um acompanhamento personalizado. Isso e aí. esse acompanhamento começa até na parte de nutricionismo, né? Sim, também. Agora eu faço o atendimento nutricional também lá. Eu atendo, eu faço atendimento nutricional e também o atendimento personal em grupo. Faço um personal em grupo. Então atendo mulheres assim. Então, em cima da minha casa foi a melhor coisa agora foi a melhor no momento que eu tô Tudo assim, se encaixou. Tudo se encaixou. Estou perto da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Então, assim, tudo, assim, eu falei, gente, por que eu não pensei nisso antes? Tá fazendo o que ama dentro de casa. Dentro de casa, perto da minha família, fazendo o que eu mais gosto. Que é cuidar de pessoas. O meu propósito é esse, é cuidar de pessoas. Então, cuidar de mulheres. Fernanda, eu tô maravilhado com a sua história. É uma história que realmente, para quem está assistindo, vai fazer uma diferença enorme. Histórias assim que nós precisamos. Mas olha só, eu separei uma pergunta aqui para você e eu não quero que essa pergunta passe despercebida no nosso bate-papo. Eu até separei aqui, eu vou ler para você aqui, eu queria que você me ajudasse dentro dessa pergunta. Existe muita informação na internet sobre treino e alimentação. Como uma pessoa pode identificar o que realmente funciona e evitar dietas ou exercícios que prometem resultados rápidos e milagrosos? Essa pergunta é muito boa. Então, tem muito conteúdo, né, na internet falando vários treinos, vários planos dietas milagrosas, dieta da lua, dieta do sol e treino que emagrece em uma semana. Então, tudo é um progresso. Tudo tem que ter um preparo. E assim, nada é milagroso, porque não foi de um dia para o outro que você conseguiu, que você não está no peso ideal. Peso ideal. Exatamente. Então não é de um dia para o outro. Então não é de um dia para o outro que você vai conseguir também atingir o objetivo que você quer. Tudo tem um processo. Então nesse processo tem que passar, não tem jeito. Então assim, o que eu aconselho? Procurar um profissional, né? No caso, profissional de educação física, um nutricionista, né? De confiança, e cada um tem um que gosta de seguir, né? Ou na internet ou presencialmente. Então, assim, procurar um profissional adequado e responsável, que seja da confiança da pessoa. Se eu achar que ele é legal, gostou desse profissional, então segue ele e fica. Agora, prometer muito rápido, já começa a desconfiar. Opa, não é assim. Tem que ter todo um preparo, um planejamento. Então, não é de uma hora para outra. E também, assim, chegou no seu objetivo, opa, tá bom, vou relaxar. Não. Tem que continuar mantendo, porque é disciplina. É disciplina, isso aí. Realmente, é disciplina que tem que ter. E é para toda a vida, não tem jeito. Começou, não, é uma estrada sem fim. Então, ó, começou, vai embora. Não para nunca. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o maior benefício, na sua opinião, para uma pessoa que começa a se exercitar depois dos 40? Ah, tem vários. Esse benefício para mulheres principalmente, né? Vamos falar de mulheres, né? Porque, assim, além do físico, claro que vem, né? Um shape melhor. E tem a parte, além do físico, tem a parte hormonal. Isso aí, porque a mulher, depois dos 40, ela passa por um processo que começa no climatério, que vai começando os hormônios já ficarem meio... Então, desorganizados. Isso aí. Então, para a gente não sentir tanto esses efeitos que vêm com a menopausa, o exercício físico e uma boa alimentação ajuda demais nesse processo. Então, por isso que eu sempre coloco mulheres... eu tenho até um grupo de emagrecimento, mulheres 40 mais.
Então, nesse protocolo, eu coloco atividade física, eu coloco uma alimentação estratégica para esse grupo de mulheres. Porque passou dos 40, já tem que ter todo um preparo, gente, não adianta. É tanto no alimentar quanto no físico. É um exercício também voltado para mulheres 40 a mais. Exercício não é só um cardio, tem que ter a musculação, tem que ter um trabalho de respiração, que eu gosto muito de fazer com pilates, ou alongamento, ou yoga. Então, um trabalho mental, né, no exercício, que trabalha a respiração, e tanto no físico quanto precisa para ganho de massa muscular, que é a musculação. Não tem jeito, não tem como fugir. Tem que fazer a musculação mesmo. Tá vendo aí, mulherada, tá vendo aí. Tem que fazer a musculação, não tem jeito, não temos como fugir desse exercício. Então, assim, leva a musculação para o resto da vida, uma alimentação balanceada, estrategicamente também, com algumas fibras, verduras. Então, não é qualquer uma. É bom fazer um planejamento de acordo com cada faixa etária para poder fazer aquela estratégia boa, né? Que dá resultado. Que legal, que bacana. Gente, ó, eu quero aqui agradecer a presença da Fernanda Dias no nosso canal. Ela vai voltar outras vezes, porque é uma parceira, virou uma parceira do nosso canal. Verão, daqui a pouco tá chegando. É isso aí. Vai entrar muito conteúdo aqui voltado para vocês. Mulherada, curte, compartilha, deixa os comentários aí. Agora, Fernanda, aonde é o seu espaço hoje? Endereço, telefone, rede social? Sim. Deixa para os nossos amigos aqui. Sim. Então, o meu estúdio está localizado na rua Jorge Jardim, 231, no bairro do Viaduto. Né? O meu telefone é 22 97 40 25 261. Pode me chamar no WhatsApp, que eu respondo lá as mensagens, mando os valores, os horários que eu estou atendendo lá. Atendo também, faço atendimento nutricional e o personal em grupo lá também. E o meu Instagram é fernandacdias.ofc. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe você. Amém, você Jeffrey também. Cash.